Olá, olá! Estamos ao vivo. Eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, e essa é a jornada rumo à Semana NutriKids, a jornada de aquecimento para a Semana NutriKids, que vai acontecer entre os dias 15 e 22 de junho. A gente está tendo aqui no Instagram uma série de lives para fazer um aquecimento para essa semana. Durante a semana a gente vai ter 3 aulas que é necessário que você esteja inscrita para participar. Então, caso você caia aqui nessa live de paraquedas e não esteja sabendo sobre a Semana NutriKids, quando a live acabar, você vai lá e faz a sua inscrição. E enquanto isso, vai acompanhando aqui nosso conteúdo de hoje. Também todos os dias de agora até domingo, então até o dia 14, a gente tem a jornada rumo à Semana NutriKids, cada dia com um tema diferente. E hoje nós vamos falar sobre como conduzir um pré-atendimento, né? O que é importante para eu me preparar para um atendimento. Então, vou contar um pouco para vocês sobre algumas mudanças que eu fiz na minha rotina durante o passar desses anos e que, para mim, fizeram grande diferença para entregar, principalmente, um primeiro atendimento de qualidade, de conseguir ter escuta ativa, ter espaço para conversar tanto com os pais quanto com a criança. E vou contar um pouquinho também aqui sobre o questionário do questionário pré-consulta, questionário de pré-atendimento, enfim. Cada um aí vai ter um nome diferente que vai dar, mas no fim eles são as mesmas coisas. São perguntas que a gente envia previamente para a família, para que elas sejam respondidas antes do nosso atendimento, tá certo? Eu vou mostrar ele aqui para vocês daqui a um pouquinho, mas eu quero trazer alguns pontos que eu acredito que quando a gente fala de pré-atendimento, né, de se preparar para o atendimento, são muito importantes. Primeiro, coloca aqui pra mim nos comentários se você já usa questionário pré-consulta, se você sabe o que é, ou se talvez você não faz nem ideia do que é o questionário pré-consulta. Por que eu pergunto isso? Eu mesma não escutei falar sobre questionário pré-consulta durante a faculdade. O que eu conhecia era a anamnese típica que a gente faz durante um atendimento, né? E algum tempo depois, até durante as próximas lives, vocês vão me ver falar um pouquinho da questão da anamnese. E o ponto é que a anamnese, do jeito que a gente aprende engessadinha na faculdade, ela pode trazer outros pontos de maior valor para um atendimento. Mas enfim, não é o foco dessa live específico falar disso. Depois vocês me cobrem nas próximas de eu trazer de novo essa questão da anamnese. E era isso que eu fazia. Eu fazia anamnese normal, né? Histórico clínico, todas as perguntinhas lá do jeito que a gente aprende na faculdade. E isso me tomava um tempão do atendimento. Se você aí faz uma anamnese com todas as informações necessárias, logo ali no começo do atendimento, você percebe que às vezes vai cerca de meia hora pra gente fazer isso, né? 20 minutos é o mínimo do mínimo. Por quê? Você faz uma pergunta, a mãe não se lembra tão bem, ela fica querendo buscar lá na memória dela algumas informações. E aquilo me tomava já um tempo longo de consulta. E depois, quando eu comecei a trabalhar com coaching nutricional infantil, comecei a trazer essas ferramentas para dentro do atendimento, comecei a trabalhar com as técnicas de pergunta, né? A gente tem formas de fazer perguntas para a família que são mais assertivas e isso gera conversas. O que aconteceu? O meu atendimento, que ele já não era curto, ficou muito extenso. E aí, eu não achava que era tão proveitoso nem para mim, nem para os cuidadores, algo tão extenso assim. E eu fui procurar maneiras de diminuir esse tempo do atendimento sem perder qualidade, porque eu não queria sair cortando as coisas e ficar sem informações. E uma das maneiras que eu encontrei foi, eu pensei, tem muitas informações que a mãe poderia me responder previamente, e aí a partir disso eu comecei a perguntar algumas coisas anteriormente à consulta. Na época eu nem sabia o que era o questionário pré-consulta, se existia ou não existia. Algum tempo depois eu fui saber que existe o questionário pré-consulta, algumas nutricionistas, inclusive, já usam ele, né? Que nada mais é de um questionário que a gente envia para a família antes do atendimento para que eles possam responder. E o que eu fazia? Eu fazia diferente. Eu não sei se vocês já foram a algum profissional da área da saúde que te entrega um questionário para você responder antes. A minha ideia veio justamente por conta disso. Eu fui a um dentista
enfim, lá numa cidade nova que eu tava morando, e na hora que eu entrei nesse consultório, me entregaram uma fichinha para eu preencher. E era uma fichinha que seria um questionário para consulta. Então ali tinham várias perguntas, perguntava se tinha hábito de passar fio dental, se eu frequentava outro dentista, qual que era, por que eu tava ali procurando, enfim, eram perguntas correlacionadas ali com a situação, né, que eu tava passando. E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, se eu usasse isso daqui na nutrição, eu ia economizar um tempasso. Nossa, que fantástico, porque eu já estava acostumada, já tinha ido outras vezes ao dentista, e eu sabia que eram perguntas típicas que eles faziam. E aí eu falei, gente, é fantástico essa ideia, como é que eu posso fazer, né, para dar esse questionário previamente? E aí eu entregava isso em papel do jeito que eu vi lá no dentista, e depois que ele virou esse questionário, que eu vou mostrar um pouquinho à frente pra vocês, que é um questionário online, porque aí a família pode me responder antes. Que lá no dentista eu respondi, o dentista depois a secretária veio, né, ela levou lá, eu percebi que demorou um tempinho pra ele me chamar, então ele deu uma olhada, ele leu o que tava ali e aí me chamou. E quando eu cheguei ele fez alguns checks comigo, e eu achei fantástico. Então foi daí que veio, já era numa época que eu precisava realmente ganhar um tempo de atendimento de maior qualidade, de escutativa, sem ficar cansativo. E aí, ao mesmo momento, isso aconteceu. Então, as coisas se casaram. E um pouco mais pra frente que eu fui descobrir que existia questionário pré-consulta, que alguns profissionais, inclusive, utilizavam, né? Bem, mas antes da gente chegar lá no questionário pré-consulta, o que eu vejo que é importante quando a gente fala de como se preparar para o atendimento? Se preparar para o atendimento não é só sobre o paciente, não é só sobre essas informações que o paciente, que a família vai trazer pra gente, né? Quando a gente está falando do atendimento de criança, nosso paciente é a criança, mas quem traz essas informações necessárias para eu conduzir o caso são os pais, ou enfim, algum outro cuidador ali que seja o responsável pela criança. A partir disso, gente, o que é importante de eu saber? Eu tenho essa parte necessária para o meu atendimento, que eu posso talvez conseguir boa parte dela antes. Mas se eu tô falando de um atendimento que diz respeito a dois lados, certo? Você, profissional, nutricionista, e do outro lado a família, esses dois lados, eles vão ter que trabalhar muito bem em conjunto para o atendimento ser bom. E quando eu falo de se preparar para o atendimento, é se preparar para entregar um bom atendimento. E se por algum acaso, às vezes, um desses dois lados não está assim tão bom, o outro é o que dá suporte. E o que acontece a maior parte das vezes? Quando a família chega até a gente, uma grande parte das vezes, ela vem com uma dificuldade. Ela vem por conta de, o pediatra mandou porque a criança tá com obesidade, ou então tá com sobrepeso, ou tá com colesterol, tá perigando ali para um diabetes, sabe? Alguma coisa tá acontecendo de ruim para eles nos procurarem. Algumas famílias chegam porque querem hábitos mais saudáveis, querem começar as primeiras comidinhas da criança do jeito certo? Sim, algumas, mas boa parte delas vem perante uma dificuldade. Ah, meu filho não tá comendo, tá seletivo. Eu não sei mais como eu lido com a questão de açúcares dentro de casa. Então, vocês entendem que essas duas partes que tem que trabalhar em conjunto, uma delas já de alguma maneira tá um pouco... Como que eu vou... Assim, ela não tá 100%. Porque ela tá precisando de ajuda, ela tá te buscando. Então, se em compensação, você do outro lado também não tiver 100% nesse atendimento, de alguma maneira, esse atendimento ele não vai ser de tanta qualidade. Ele pode ser bom ainda, mas ele não vai ser de uma entrega tão profunda. Por isso que o profissional, eu falo que nós somos o nosso melhor material de trabalho. Então, você que tá aí me ouvindo desse outro lado, você é o melhor material de trabalho que existe dentro de um atendimento, sabe? Não vai ter ferramenta, não vai ter estratégia, não vai ter conduta clínica, não vai ter prescrição nutricional que ganhe de você, da sua capacidade. Portanto, você tem que estar muito bem. E aí vem os pontos da gente investir em desenvolvimento pessoal também. E aí, quando eu falo de estar muito bem, é estar descansada, certo? De não ficar atropelando um atendimento em cima do outro, por exemplo.
Eu sei que às vezes a demanda nossa, ela é grande e a gente quer ficar colocando um seguidinho do outro e atrasa um e você começa a ficar nervosa porque o outro tá esperando. Então dá um espaço entre os atendimentos. Se você tá nessa fase de ter que ficar com um atendimento atrás do outro, um atrás do outro, talvez seja a hora de você subir o preço do seu atendimento, sabe? Para conseguir ter aquele momento de 10, 15 minutos para você baixar de um atendimento pro outro, ali a percepção do momento, porque a gente pega muitas influências daquela família. Então, se foi uma consulta que foi mais agitada, às vezes a gente vai para a próxima muito agitada e é uma família extremamente calma que tá vindo. Então, tenha esse tempo para você sair do estado consulta anterior para a próxima. Eu indico bastante para quem gosta de meditação, uns 2, 5 minutinhos de meditação para voltar, sabe? Para se reconectar com você mesma. E aí, cada um vai ter que buscar uma forma. Eu tenho uma aluna que fala que agora ela faz a meditação sempre entre uma consulta e outra, a Andrea. Mas podem ser outras formas. Pode ser um café que você toma, pode ser uma música inteira que você escuta, mas tenha esse tempo de passagem de uma família para outra para não pegar a carga do que estava sendo trabalhado aqui e levar para a próxima família. Então, esse é um ponto que eu julgo importantíssimo. O outro ponto que é muito importante quando a gente está falando dessa preparação é eu lembrar que, apesar de todos os problemas que eu, enquanto pessoa, humano, normal, tenho que ir lá. Não só problemas, né? Rotina, tenho que, depois daqui preciso ir buscar a criança na escola, preciso comprar sei lá o que no mercado e fazer mais isso e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. A gente entender que a gente precisa estar presente, né? Quantas vezes a gente não se pega ali durante um atendimento e a cabeça dá uma viajada para outros locais. Então, trabalhar esse estado de presença é muito importante. Pra mim, Carol, o que me ajudou com isso e tem me ajudado cada vez mais são as meditações. E eu trabalho muito mindfulness, né, pra estar nesse momento presente, porque se deixar a nossa cabeça corre. E, portanto, busque essa forma de estar presente, porque só assim você tem o quê? Escuta ativa. E se você atropela um atendimento no outro, se você não conseguiu organizar a sua agenda da semana, se você tá cheia de preocupações, se você tem coisas para resolver com você, entende que você é uma parte desse atendimento? Então, cuide de você também, tá? E esse cuidado é um cuidado de todos os dias. Eu falo bastante sobre cuidado com a voz, cuidado sobre a gente estar bem para dar o nosso melhor. Entendendo, é claro, que nós somos humanas, assim como o outro lado que vem nos procurar. Então não é sempre que você vai estar 100%, não é. Mas como você pode estar no máximo possível presente naquele momento, tá bem? Porque, enfim, se você tá ali atendendo, se você decidiu ir na casa da pessoa, ou então se você tá atendendo no consultório, seja onde for, se você decidiu que você vai atender aquela família, você decidiu estar ali. E não tem nada que você possa fazer de diferente, além de atender aquela família naquele momento. Então, exercita esse estado de presença, tá? Ok. Um outro ponto é a gente também saber lidar com a insegurança. Um dos pontos que eu percebo que é bem presente para vários profissionais é a insegurança. Quer ver, ó? Manda pra mim, assim, uma mãozinha e bota uma mãozinha nos comentários, só pra todo mundo ver que vocês não estão sozinhas. Deixa eu ver até se eu consigo pôr mãozinha aqui, para vocês verem que eu também já passei por isso. Quando a gente fala de atendimento, vem uma palavrinha junto muitas vezes. Insegurança, né? Será que eu vou saber o que fazer com essa família? Será que vai ser um caso que eu não tive na graduação, na pós-graduação? Será que eu vou saber que conduta fazer? Será que a mãe vai julgar o que eu vou falar? Será que a criança não vai parar quieta? Sabe? São tantos serás. Será que eu vou dar conta? Será que eu sei realmente como fazer? E aí esse será, ó, que todo mundo tá aí pondo a mãozinha. Então veja, Nutri, você não tá sozinha. Não é só você. Isso acontece com todos os profissionais. E eu falo que isso acontece com você porque você é uma boa profissional. Porque você quer entregar o melhor no seu atendimento. Se não, beleza, eu vou lá e faço. E se der certo, deu. Se não der, ok. Mas não, essa insegurança, ela vem por algo positivo junto. Que é, eu quero entregar o melhor. Então, será que vai acontecer de eu não conseguir? E aí, gente, o que eu preciso dizer é, nenhuma de nós vai saber de tudo. Isso é a verdade. Não tem como a gente saber de tudo. Porém, tem como nós nos prepararmos se nós sabemos a situação. Sabe assim, quando você vai viajar?
Eu não sei se você tem essa prática, mas acaba que eu faço muitas viagens, né, por conta do trabalho, e aí eu preciso levar a malinha pequena, agora a companhia aérea só dá pra levar a mala lá em cima, enfim. Então vai a malinha pequena e eu preciso levar meu computador, o meu material de trabalho nessa malinha pequena, e fora isso, levar roupa. E aí o que eu faço pra me preparar? Eu olho a previsão do tempo. Então, vai estar sol, vai estar chuva, e se tá sol, eu me preparo para levar roupas de calor. Se vai estar chovendo, eu me preparo para essa situação e assim vai, né? Se vai estar frio, eu pego casaco. Diferentemente de antes, que eu enfiava, se fizer calor vai ser essa peça, se fizer frio é essa, se chover é essa, e fazia uma mala imensa. Agora não, eu me preparo. E a gente pode fazer o mesmo para o atendimento. Em vez da gente ficar com essa insegurança de será que vai estar realmente calor, será que vai estar frio, que roupa eu levo? A gente pode se preparar para o atendimento entendendo já um pouco do caso. Por exemplo, quando o primeiro adolescente que eu atendi, ele tinha AME. E eu, na faculdade mesmo, eu não vi essa doença. Quando o pai me falou, eu tô procurando atendimento, enfim, meu filho tem AME, sabe quando você escuta, assim, ele me ligou, né? E eu escutei no telefone e fiquei pensando, AME? Mas que é isso? AME? Será que eu entendi certo? E aí, eu não falei nada. Eu fiquei quieta, beleza, marquei o atendimento. Aí depois eu enviei um e-mail e pedi pra ele me fazer uma descrição do caso. E aí ele escreveu o que era AME, eu fui e procurei. E eu realmente não sabia o que era essa doença, né? Muito menos se eu não sabia o que era a patologia, a fisiopatologia, muito menos como se tratava. Então foi ótimo eu ter perguntado antes, e na época eu não tinha o questionário pré-consulta, foi realmente uma pergunta por e-mail, porque eu não tinha entendido o que ele falou pelo telefone direito. E aí eu perguntei e eu pude fazer o quê? Eu pude estudar sobre, né? Então eu fui lá, peguei artigos, saí procurando informações, entrei em contato com alguns dos meus professores, questionei o que eles sabiam, o que eu podia ver, o que eles instruíram, e aí eu me preparei para o atendimento. Agora eu fico pensando se eu lá no começo, porque esse foi um paciente que eu tive bem no comecinho, se eu lá no começo chego na casa desse paciente e aí na hora que eu começo a fazer a anamnese, eu falo assim, patologias, AME, eu ia fazer, oi? O quê? Sabe? Era isso que ia acontecer, eu não sabia o que era. Eu não ia ter conduta clínica pra fazer, eu não ia saber se era pra fazer antropometria ou não, como é que fazia. Se vocês não sabem, geralmente, essas pessoas, inclusive, elas não têm elas vão perdendo força muscular, né, pro caminhar e tudo mais. Então, talvez eu pedisse pra ele se levantar pra fazer uma antropometria e ele não conseguiria. Então, foi muito bom ter me preparado. E o questionário pré-consulta, ele te dá isso. Sabe quando você levantou a mãozinha lá da insegurança? Você pode reduzir essa insegurança com o questionário pré-consulta, porque dali vão vir várias informações que te dão tanto uma base para você poder procurar aquilo que você não sabe, talvez estudar sobre algumas interações medicamentosas, poder ver questão de alguma patologia que você não saiba, aí você vai, estuda fisiopatologia, estuda o que seria a dietoterapia recomendada, e é claro que a condução durante o atendimento vai ser necessária, mas você teve esse preparo anterior. E sem contar que você economiza um tempão de perguntas que você faria na hora do atendimento. Sabe aquele negócio assim? Mãe, a criança toma alguma medicação? Ai, toma, Nutri. Ai, sabe aquela? Aí ela começa, ela não lembra o nome da medicação, ela lembra mais ou menos, ela lembra a cor, aí na hora que ela lembra o nome, ela não lembra a dosagem, e por aí vai. Então, a gente consegue que ela pegue essa informação na casa dela. Você pergunta da medicação no questionário pré-consulta e ela vai lá e pega e coloca o nome certinho, a dosagem certinha. Tudo isso é possível de ser feito juntos. Não lembro se alguém na minha família tem... Assim, você pergunta de hipertensão. Não, ninguém tem. Aí passa um tempo, dali a pouco... não, nossa, meu irmão. Agora que eu lembrei, meu irmão tá hipertenso. Sabe essas conversas que vão e vêm durante o atendimento que te tomam tempo? Tudo isso pode ser feito no questionário pré-consulta. Então, ele serve tanto para essa insegurança, ela está menor, porque imagina, se você não está segura, você está presente no momento? Você está o tempo inteiro pensando, qual é a próxima coisa que ela vai me dizer? Como é que vai ser? E agora, o que vai acontecer? Será que eu vou saber a próxima pergunta que ela vai me fazer? E mesmo usando o questionário pré-consulta, pode acontecer de vir uma pergunta que você não saiba? Pode, mas a probabilidade reduz muito, tá?
Falei então do economizar tempo, do você conseguir estudar previamente alguma situação, e outra, você consegue escolher previamente algumas ferramentas e materiais. Quando a gente vai cada vez mais trazendo formas novas de atendimento e a gente vai tendo mais ferramenta, né? Por exemplo, lá no coaching a gente tem várias ferramentas para usar. Como é que eu decido previamente qual eu vou usar? É claro que tem algumas que são mais indicadas para primeiro atendimento, mas se eu já vi o questionário pré-consulta, eu consigo decidir. Eu consigo decidir qual atividade, às vezes, de educação alimentar e nutricional eu vou fazer. E aí, principalmente eu, que não estou num lugar fixo, para mim é muito melhor, porque eu não preciso levar todo o meu armário para o atendimento. Eu levo aquelas opções que serão as mais prováveis de eu usar. E por que eu falo as mais prováveis? Eu construo uma linha na minha cabeça. Se eu chegar na hora do atendimento e começar a conversa com a família, escutativa, e perceber que eu preciso conduzir de uma forma diferente, eu vou conduzir de uma forma diferente, porque o ponto é, a gente não protocola a família, né? A gente tem as ideias de como poderá ser, e na hora que a gente tá ali com eles, conversando e entendendo realmente, a gente decide o que vai aplicar. Tá certo? Ok. E aí, como é que você pode fazer esse questionário? É possível você fazer como o dentista que eu falei, que fez, nem sei se ele faz assim ainda, mas que eu tive o conhecimento? Você pode fazer uma folha e pedir para sua secretária no consultório entregar para a pessoa. Só que aí você não vai ter todo esse tempo para se preparar, vai ser ali alguns minutinhos antes do atendimento. Eu prefiro enviar um link anteriormente para a família. Então, mesmo se você está no consultório, eu acho bem válido enviar esse link. E aí, você pode enviar seu atendimento. Vai ser, por exemplo, na quarta-feira, você envia 2 dias antes. No máximo 3 dias antes, não muito antes do que isso. E por que não 24 horas? Porque eu não sei vocês, mas tem dias que são malucos pra gente, não tem? Tem dias que são tipo, ai meu Deus, e agora? Eu não consegui dar conta de tudo. E a mãe pode ter um dia desse. E vai que um dia desse é exatamente um dia antes do seu atendimento. E aí ela não responde. Se você envia 2 ou 3 dias antes, você tem um tempo maior para cobrar essa mãe também, tá certo? E aí você faz, eu vi aqui que você ainda não preencheu, o nosso atendimento está chegando, você pode preencher? E outra coisa fantástica de usar o questionário pré-consulta, que aí é um efeito colateral, eu diria, quando a família ela recebe esse questionário alguns dias antes do atendimento, se ela estava tendenciosa a desmarcar, isso diminui muito. Sabe aquele negócio? Não sei se agora eu vou desmarcar ou não. Estava marcado, mas talvez não seja esse momento. Se ela já recebe o questionário, ela vai preenchê-lo, começa o comprometimento, entende? Então também vocês podem utilizar como essa estratégia que vem de uma maneira mesmo secundária, mas que é real. Tenho várias alunas que quando começam a utilizar questionário pré-consulta, elas falam isso diminuiu a taxa de desmarcação, e é claro que está combinado com a forma de atendimento nova que elas estão fazendo e tudo mais. Eu vou fazer assim agora. Eu vou virar o celular para a tela do meu computador, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o questionário. E vocês podem, a partir dele, tirar ideias para fazer o de vocês. Não existe um modelo ouro de questionário, porque a gente está falando de questionário pré-consulta e vai depender muito de quem é o paciente que você está atendendo. Lembra que semana passada eu falei que dentro da nutrição materno-infantil a gente tem um nicho, certo? Nutrição materno-infantil é um nicho, mas dentro disso nós temos vários tipos de públicos que nós podemos atender. Então a gente pode atender as tentantes, gestantes, as nutrizes com amamentação, pode fazer introdução alimentar, crianças de idade pré-escolar, escolar e adolescentes. E dentro disso tudo tem as condições mais específicas. Então, Carol, vocês vão perceber que o meu questionário pré-consulta, ele é bem voltado para a faixa etária de pré-escolares ali e fala mais sobre questões que estão envolvidas com seletividade alimentar, tá? Agora, por exemplo, eu tenho uma aluna da formação que ela trabalha com transtornos alimentares como adolescentes. O dela, com certeza, tem perguntas diferentes, né? Do mesmo jeito que se eu tiver alguém que trabalha com introdução alimentar, vão ter perguntas diferentes. E aí o ideal, se você trabalha com toda essa galera, é que você tenha um questionário pré-consulta por tipo. Então, um para as tentantes, um para as gestantes e assim vai, né? Um para as crianças de idade pré-escolar, de idade escolar e outro para introdução alimentar.
E não precisa de tanta categorização por situação, tipo obesidade, seletividade, intolerância alimentar, a não ser que você já esteja muito bem nichada dentro de materno infantil, então subnichada, na verdade. Então vamos supor que você trabalha com autistas. Provavelmente vai ter algumas perguntas a mais no seu questionário, como os pacientes que chegam até você são desse nicho, sim, você tem perguntas ali que tá voltada para isso, ok? Vamos lá. Bora ver, bora ver? Então vamos fazer assim, ó, gente. Eu vou virar, vocês vão fazendo as anotações de vocês, tá? E eu acredito que eu consigo ver, continuar vendo os comentários. Vocês podem colocar os comentários que depois eu respondo. Mas vocês vão deixar de me ver e eu vou pedir uma coisa para vocês, já que eu vou partilhar o meu questionário pré-consulta, que aliás até então está só dentro da formação de coaching nutricional infantil, são as únicas alunas que têm contato. Vou pedir, ó, encaminha aqui para uma colega no aviãozinho essa live para ela vir participar também, que do mesmo jeito que eu tô aqui ajudando vocês, partilhando isso, vocês me ajudam trazendo mais nutris, mas divide só com aquela nutri que você sabe que realmente se importa em ajudar crianças, porque eu não quero qualquer nutricionista aqui. Eu quero nutricionistas comprometidas em ajudar esses pequenos, tá bom? Então compartilha com ela aqui para ela poder participar com a gente, quem sabe esse instrumento ajuda ela também. Ah, e vale eu falar que hoje eu uso o Google Forms. Acho que eu posso até mostrar aqui para vocês depois como é que faz. Vocês já usaram o Google Forms? Google Forms é um formulário próprio do Google. Então, vocês têm, a partir do momento que você tem uma conta no Google, uma conta Gmail, você tem a possibilidade de fazer formulários lá dentro. Eu gosto muito de utilizar esse formulário, existem outros, dá para você fazer, por exemplo, no Typeforms, mas o Google Forms, ele é gratuito, ele é muito intuitivo de mexer. Depois, se você nunca teve a oportunidade, você vai lá e dá uma mexida nele, que você vai ver que é bem intuitivo mesmo, né? Acaba que tem na internet possibilidades de você ver tutoriais por ser do Google e tudo mais. Então, ele é fácil de mexer e é ali que eu faço o meu. Vou virar aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí, acho que eu vou diminuir um pouco aqui a letra para ficar mais enquadrado. Então, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode começar aqui sempre, ó, como uma imagem nossa para a pessoa já ir gerando uma relação com a gente, uma conexão com a gente, certo? E você pode chamar de questionário pré-atendimento, questionário pré-consulta, questionário, informações iniciais, não importa o nome que você vai dar, na verdade, aqui. O importante é o que vem na sequência. Então, eu começo com uma apresentação inicial, eu falo que a gente vai dar os primeiros passos pro bem mais precioso dele, né, que é atender esse filho. Coloco aqui para ele ficar muito tranquilo, que a gente não vai ter nenhuma divulgação de informação sigilosa, que ele pode ser extremamente franco, se sentindo à vontade para pontuar o que ele acha relevante, que eu não vou fazer qualquer tipo de julgamento. Aí vem na sequência as informações que eu preciso, nome da mãe, nome do pai. Eu gosto muito de perguntar se os pais moram juntos, porque a mãe geralmente é quem tá ali na hora do atendimento. Acontece com a maior parte, eu acredito, de nós, de ser a mãe que leva essa criança pro atendimento. Então, eu prefiro perguntar aqui, porque pais separados, às vezes, têm algumas questões que acabam se apresentando na alimentação da criança. Pergunto o celular com o DDD se tem um WhatsApp para eu fazer para eu poder fazer contato, pergunto qual o e-mail, nome da criança, data de nascimento, se a criança está frequentando a escola, né? Então, se frequenta, tá no berçário, creche, enfim, dá para pôr ali. Se tem outros filhos, o que é que levou a mãe a buscar um nutricionista? Para mim, essa é uma das informações mais importantes. Então, o que é que fez essa mãe vir para o atendimento? Então, o que levou essa mãe a me procurar? Porque a partir daqui, ó, vocês veem que eu deixo um texto para resposta longa, que aqui no Google Forms você pode escolher resposta curta, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, certo? Vocês estão vendo aqui? Aí, gente, dá para você colocar essa pergunta para entender qual o motivo. Muitas vezes pra mim aqui vem escrito porque foi o pediatra que pediu, porque o colesterol tá alto, porque eu já não sei mais o que fazer, né? E é engraçado que as respostas, conforme os casos, elas se repetem. As dores das mães são muito semelhantes. Então, quando eu falei lá da persona, sabe? A gente... Deixa eu virar aqui, que eu acho que eu quero perguntar um negócio pra vocês. Quando eu falei lá da persona, na live da semana anterior,
Eu falei da gente saber sobre as dores das mães. Muitas vezes é desse questionário pré-consulta que eu tiro isso também, esse conhecimento. Eu vi que vocês estavam perguntando se tá mexendo. Eu tô mexendo no formulário, eu tô lendo e mexendo ao mesmo tempo, tá? Vocês estavam vendo? Acho que sim, né? Teve um pessoal aí que respondeu que sim. Talvez tenha travado só pra alguma de vocês. Eu vou voltar aqui, ó. Vamos lá, vou virar de novo. É no Google Forms que eu uso, tá bom? Então, o que levou ela a buscar o atendimento? Essa é muito importante. O que você espera de mim como nutricionista? Opa! E como você acha que eu posso te ajudar? Aqui, ó. O que você espera de mim como nutricionista e como você acha que eu posso te ajudar? Porque pouco importa o que eu quero fazer na real, nesse primeiro momento. Eu preciso saber o que essa mãe tem de necessidade. Então, daqui, e essa é uma pergunta que eu repito durante o primeiro atendimento, eu quero saber o que ela espera que eu entregue pra ela. Porque, entende quando a gente fala, eu quero muito que a família goste do meu atendimento. Você pergunta pra família o que é que ela quer? Coloca pra mim, vocês perguntam pra família o que ela quer daquele atendimento? Às vezes a gente pergunta, por que veio no nutricionista, né? O que é que tá fazendo aqui? Mas a gente não pergunta, o que é que você espera de mim? Pra você ficar extremamente satisfeita com esse primeiro atendimento, né? O que é que você espera? E ali tem mães que colocam algumas coisas que eu sei que não vai ser em um atendimento que a gente vai resolver, que nem se eu pegasse varinha de condão dava certo. Então eu também, essa é uma possibilidade de no começo de atendimento, eu fazer com ela um alinhamento de expectativa. Olha, eu vi que você colocou lá que para esse atendimento, por exemplo, você espera que a sua criança, eu vi que no questionário você colocou que seu filho, ele tem muita dificuldade para comer, por exemplo, e daí consome 20 alimentos, 15, 10, tem crianças que às vezes chegam com 8 alimentos que consome por dia, que você quer que ele, depois no final desse atendimento, ele passe a comer de tudo. E eu preciso logo aqui, sendo 100% honesta com você, dizer que é possível sim a gente aumentar esse repertório alimentar da sua criança. Mas eu também não estaria sendo verdadeira se eu falar que isso vai acontecer em um atendimento só. E aí a gente, logo no começo do atendimento, faz um alinhamento de expectativa. Porque existe a expectativa do outro lado, compreende? Essa expectativa ela é real e eu preciso lidar com ela. É a mesma coisa de... Não sei, vamos ver um exemplo de eu ir na academia, faz décadas que eu não vou, eu vou e falo assim pro personal, olha, eu quero sair trincada amanhã pegando 50 quilos. Tipo, me desculpa, Carol, não dá. Isso é impossível pra você neste momento, entende? Então, eu também posso ter essa sinceridade com a família. E é daqui que muitas vezes eu consigo já iniciar esse alinhamento de expectativa. Vamos lá, vou virar de novo. Pergunto o que ela espera de mim como nutricionista, como eu posso ajudar. Aí vocês vão ver que aqui, ó, tem qual é o objetivo na alimentação do filho. Eu quero saber especificamente sobre a criança. Qual que é o nível de comprometimento. Uma das técnicas que a gente usa no coaching é escalonar algumas perguntas, né? Então, perguntar de quanto é que ela tá comprometida, e a gente sabe que geralmente é a partir de 7 que esse comprometimento começa a ser... mais bem visto. Se eu vejo ali abaixo de 7, tipo, comprometimento 6, 5, eu vou precisar trabalhar ferramentas aí no início de envolvimento mesmo desses pais para comprometimento. Se já foi ao nutricionista e quais recomendações foram feitas. Gente, essa perguntinha aqui, aliás, eu acho que aqui tá meio difícil de vocês verem, né? Deixa eu passar para cá que vai ficar mais fácil, que é o questionário, como eles respondem. Aqui, ó. Já foi ao nutricionista e quais recomendações foram feitas e o que funcionou? Vocês não têm ideia quantos pais já pipocaram em nutricionista. Nossa, vocês já perguntaram isso para os pacientes de vocês? É incrível como pais, às vezes, pipocam no sentido de vão em uma, depois em outra. Por quê? Muitas vezes esses profissionais não sabem lidar com crianças, não tem estratégia, não tem técnica, não tem ferramenta. Vai lá, faz um monte de orientação e a família vai embora e as orientações não são postas em prática. Vira um tanto de papel para lixeira. Alguns dias colados na geladeira, bem típico, e depois não coloca mais em prática, joga no lixo, não serviu pra mim, não dá certo pra mim isso. E aí ele busca outro profissional, e aí mais ou menos acontece a mesma coisa. Então, do que adianta eu, Carol, repetir aquilo que ele já ouviu de outros profissionais? Por isso que eu pergunto lá, quais são as recomendações que já foram feitas?
né? Porque o que adianta eu ficar repetindo o que ele já sabe, o que ele já ouviu? Entende? E aí o ponto importante é o que é que funcionou disso que foi recomendado? O que é que deu certo pra você? Porque eu sei que pode ser um ponto pra eu retomar com eles. Então vamos lá, vou virar aqui de novo. Ó, aí quais as principais dificuldades que enfrentam hoje? Aqui você pode pôr quantas você quiser. Planejamento, comportamento, entender sobre os alimentos. Então, quero saber sobre rótulos, por exemplo. Às vezes tem mães que querem saber. Cozinhar é uma dificuldade pra mim, ou tenho outras dificuldades. Quais as dificuldades que você percebe no seu filho em relação à alimentação dele, certo? E quais dificuldades você percebe na família como um todo em relação à alimentação de todos? E olha só como essa pergunta pode ser muito, mas muito poderosa. Porque o que acontece? Veja se com vocês é assim também. Quando a família vem para o atendimento, poucas famílias chegam até nós conscientes, isso é nível de consciência mesmo. Poucas chegam conscientes sobre elas, os cuidadores, né, mãe e pai, terem algum tipo de problema com relação à alimentação da criança, algum tipo de dificuldade. Eles estão vendo, por exemplo, que a criança está ganhando peso, vamos supor, mas eles não associam necessariamente isso com o fato de que a família inteira bebe refrigerante na hora do almoço, né? Que é comum que eles não se sentem à mesa. Então, essa já é uma pergunta de pré-reflexão mesmo antes do atendimento. Compreende? Então, dali eu coloco eles para pensar. Imagina se eu fosse fazer todas essas perguntas na hora, muita coisa, né? Então, eu coloco essa dificuldade e tem algumas famílias que respondem ali, não temos dificuldades. E, no geral, eles têm sim, tá? Eu preciso dizer que eles têm sim. E aí eu sei que muitas vezes eu vou ter que lançar a mão ali de algumas formas de conduzir meu atendimento, de ferramentas para mostrar isso, certo? Vou virar aqui de novo. Quais as dificuldades você percebe na família como um todo, na alimentação da criança? Aí eu vou voltar, parece repetitivo, né? Mas tá vendo que eu trago aqui de novo qual é o objetivo da consulta? Por quê? Depois, às vezes, deles responderem essa parte de o que eles veem de dificuldade na família como um todo, na relação da criança e da família com relação à criança, às vezes o objetivo que eles responderam lá em cima muda, sem eles sequer perceberem, porque eles já tiveram alguns insights aqui nessa resposta. E aí a gente tá chegando mais perto de dizer qual que é realmente o objetivo e a necessidade. Aí, gente, marque as doenças presentes na família, pais, tios, avós, irmãos. Aqui tem algumas, tem sempre que ter um espaço para outros, né? Vamos supor, às vezes você trabalha com algo mais específico, pode ser que o seu seja diferente, mas aqui é o padrãozão que a gente aprende na anamnese. Eu poderia perguntar isso daqui durante a anamnese, mas eu ganho meu tempo perguntando antes. Seu filho tem alguma das doenças citadas acima? Ou possui alguma outra doença que não foi citada, toma alguma medicação, se sim, qual, especificar o nome e a dosagem, toma alguma vitamina, se sim, qual, nome e dosagem, qual é a frequência com que seu filho costuma ficar doente. Isso daqui é bem importante da gente saber, até para entender como que tá a situação geral dessa criança, né? Imagina que eu tenho uma criança, por exemplo, que ela tem ficado muito doente ultimamente. Eu até coloco ali uma pergunta de qual foi a última vez que a criança tomou antibiótico. Essa foi até uma sugestão de uma das alunas do coaching, acho que foi a Deia, eu não me lembro agora. Mas vem justamente da gente entender como é que tá o desenvolvimento dessa criança, né? Ela é uma criança que fica mais doentinha ou não? É uma criança que ela tá com dificuldades na alimentação, mas falando da questão geral de saúde, aquilo que é externo que eu consigo ver, porque existe algo, né, que é aquilo que a gente consegue ver em questão de saúde, outro que é interno, mas aquilo que é externo tá acontecendo algo de diferente, recorrente, então tá sempre ficando gripadinha, começou a ir na escola e direto tá precisando tomar um antibiótico, sabe? Ali a gente consegue já aferir algumas coisas, então é uma pergunta que eu gosto de ter. Mas pode ser que se você tá falando de um adolescente, isso não faça muito sentido. Pra mim faz, porque são crianças que estão começando a ir pra escola. E é bem comum que eles tenham essas algumas viroses de repetição e tudo mais. Então eu gosto de perguntar. Se a criança já fez também aqui alguma cirurgia, se sim, qual foi. Como que anda o sono do filho. O sono tem total relação com a alimentação. Então aqui eu consigo ver, o sono tá muito ruim. A gente consegue aferir, por exemplo, que tá faltando rotina às vezes na família. E eu vou perguntar, eu vi isso no atendimento,
Ah, você me falou que o sono é ruim, que ele tá dormindo 6 horas por noite. Mas como é isso? Como que tá a rotina da sua casa? Entende? Ó, se tira soneca durante o dia, qual que é a frequência que faz atividade física e quais que costuma praticar, como é o funcionamento do intestino, aí depois você pode mostrar durante o atendimento a escala de Bistro, inclusive para eles poderem ver, né? Tem gente que inclusive aqui já coloca no questionário pré-consulta uma imagem da escala de Bistro, já coloca uma imagem também da cor de urina. Eu prefiro mostrar na hora do atendimento, mas eu poderia pôr aqui. Então, como que é a urina? Aí, ó, tá vendo? Ó, urina, xixi, gente, xixi. Porque as pessoas não sabem necessariamente o que é urina. Você tem que traduzir a ciência da nutrição, lembra? Quantas vezes costuma ir ao banheiro? Eu poderia, quantas vezes costuma evacuar ou urinar? Mas não, a gente vai perguntar do jeito que eles entendam. Quantas vezes que toma água? Normalmente o seu filho, ele sente fome, pede para comer, um adulto tem que incentivar, só come distraído, não segue horários fixos, come sempre nos mesmos horários. Aí vamos supor que você tá falando de uma mãe de introdução alimentar. Eu preciso pôr aquelas perguntas? Normalmente, durante seu filho, normalmente durante o dia, o seu filho sente fome e pede pra comer? Não faz sentido essa pergunta, né? Ou então, por exemplo, o seu filho come sempre nos mesmos horários? Não faz sentido se ele vai começar a introdução alimentar ainda. Então, ali eu posso ter outras perguntas, como, por exemplo, as perguntas que estão envolvidas com o sinal de prontidão, né? Eu posso ter perguntas sobre as crenças da mãe, sobre os medos que ela pode ter com relação à introdução alimentar. Então, sabe aquelas crenças que existem, do tipo... A criança precisa comer até raspar o prato. Você pode colocar, marque abaixo o que você acha que é verdadeiro ou falso, porque tem uma opção no Google Forms de fazer verdadeiro ou falso. Ah, a criança precisa raspar o prato para estar bem alimentada. Leite materno depois da introdução alimentar não é secundário. E aí você coloca ali o que poderiam ser crenças e mitos que a gente sabe que existe neste tipo de atendimento. Você coloca e você vai saber por onde você vai começar algumas orientações ali com a família. Quebrando esses mitos, quebrando essas crenças. E esse é um exemplo que eu tô dando da IA ou da seletividade alimentar, mas a gente pode estender para qualquer coisa. Se eu tô falando de uma criança de idade escolar, eu posso perguntar, essa criança já tem acesso à cantina da escola? Não faz sentido nenhum eu perguntar nesse questionário pré-consulta, que é de pré-escolares, mas faz sentido no de escolares, compreende? Por isso que os questionários é legal que eles sejam separados. Então, como que você descreveria a refeição do seu filho? É rápida, é lenta, é um momento de tensão, come demais, come com distração, pula a refeição, belisca. E aqui, gente, vocês podem com o tempo ir mudando isso conforme novos pontos vocês vão vendo que é recorrência no atendimento. Quem costuma oferecer a refeição para a criança? Essa criança come sozinha ou precisa de ajuda? Quantas pessoas comem juntos? Descreva a alimentação do seu filho num dia típico. Isso daqui, basicamente... é o recordatório de 24 horas que a mãe vai fazer ali. Sinceramente, não é uma parte que eu dou uma atenção tão grande durante o questionário. Outras informações me valem muito mais, mas eu coloco aquilo para ver qual que é a forma que a mãe enxerga, tá? Não necessariamente é daí que eu vou tirar as informações para a minha conduta, são coisas diferentes. O meu intuito da Carol com aquela pergunta é entender a forma como essa mãe enxerga a alimentação daquela criança, tá? É claro que se você quiser colocar ali, por exemplo, uma forma dela fazer um recordatório bonitinho, você faz a instrução e coloca. Agora, pra mim, eu prefiro, durante o atendimento, trabalhar com a Bike dos Alimentos, que é uma ferramenta de coaching nutricional infantil, onde a gente vê qual que é, rotineiramente, né, pensando na alimentação como um todo, os alimentos que mais são consumidos pela criança, os menos consumidos, e trabalhar em cima disso, certo? É assim que eu prefiro trabalhar, mas se você gosta de trabalhar com os questionários, você pode pôr aqui no seu questionário pré-consulta essa informação prévia também. E na hora do atendimento você vai fazer os checks, os ajustes, porque aí você não vai confiar cegamente no que está escrito aqui. Você vai perguntar, é isso mesmo, é ok, segue. Vou virar de novo pra gente acabar. Aqui.
Ok, quais os alimentos preferidos do seu filho? Essa pergunta pra mim faz muito sentido, porque é daqui que eu começo a trabalhar as pontes neurais com a criança, pra aumentar o repertório de seletividade, né? Quais os alimentos que ele não gosta, porque pra que se a criança não gosta, tipo, de beterraba, pra que eu vou começar a falar da beterraba no primeiro atendimento, né, meu Deus? Pra que eu vou fazer isso logo de saída? Tem algum alimento que você evita dar? Se sim, quais? Quem prepara a refeição da família? Porque do que adianta eu orientar essa mãe se quem cozinha é empregada? Então, às vezes, vale a pena, se ela coloca aqui que é empregada, vale a pena eu perguntar, você quer trazer ela pra gente falar sobre a parte de preparo de refeição? Você quer um treinamento, por exemplo, pra ela? Daqui, muitas vezes, sai, inclusive, esse tipo de serviço. Quem faz as compras da casa, quem está respondendo o questionário, porque aí eu quero saber se é a mãe ou pai, e aí vem uma parte bem importante, ao meu ver. Como que tá a tua carga de estresse atualmente? Imagina, quem é mãe aí sabe, né? Quanto, às vezes, a mãe tem que segurar uma carga de estresse imensa. Se essa mãe não estiver bem, se eu não conseguir trabalhar isso com essa mãe durante o atendimento e conseguir ponderar, imagina que ela tá com estresse imenso, porque tem um monte de coisa pra fazer do trabalho, a casa sobra nas costas delas, e eu ainda, Carol, vou falar assim, agora, olha assim, toma todas essas orientações e você tem mais tudo isso pra fazer com a sua criança. Velho, não dá, sabe? Não dá pra mim. É assim que vai ser na cabeça dessa mãe. Então eu preciso entender qual é o momento dela. Como é que tá? Quem é o suporte dela? Às vezes, o suporte muitas vezes ali aparece. Ou é minha mãe ou é meu marido. Então, se o suporte é a mãe, por que não falar? Traz essa avó no atendimento. Você acha que pode ser bacana pra você? Traz essa avó. E aí, é por isso que logo embaixo da pergunta de como que tá a sua carga de estresse, eu coloco quem é o seu suporte. E aí, perguntinha fundamental, tem alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que eu tivesse feito? Por quê? Se tem algo que tá ali passando na cabeça dela, que vai ser necessário para esse primeiro atendimento, ela já vai pôr aqui. Tem algo a mais que seja importante eu saber e que você queira me adiantar aqui no questionário? Deixe as suas principais dúvidas e um recadinho final dizendo que, novamente, todas as informações estão seguras, nos vemos na data agendada e que a gente vai preparar tudo com muito amor e carinho para ajudar a oferecer o melhor para o filho dela. E aí o legal que você consegue, eu não vou abrir um questionário, mas sempre o que eu faço, eu baixo, né, as respostas depois pra mim, que eu não vou abrir porque realmente os dados são sigilosos deles, mas as respostas, elas ficam lá no Google Forms, você consegue baixar isso e a partir do momento que você baixa, você consegue inclusive colocar isso dentro da pastinha aí do seu paciente e ficar com essas informações. Eu gosto de ver essas respostas um dia antes do atendimento, então se eu vou atender amanhã, eu vejo hoje e aí eu me preparo para esse atendimento. Mas se você se sente muito insegura ainda, você poderia fazer isso até com 2 dias de antecedência e mandar com um pouquinho mais de antecedência para essa mãe também, tá? Cada um consegue trabalhar da maneira que é mais interessante para si mesmo. Entendam que a gente tem, enquanto essa ferramenta, um ganho imenso, imenso no atendimento. Vocês têm noção? Olha o tempo que a gente ficou aqui, ó. São 6h47 agora. Tudo bem que eu falei bastante coisa antes, mas a gente deve ter ficado pelo menos uns 20 minutos nesse vai e vem do questionário pré-consulta. Imagina eu fazendo essas perguntas pra essa mãe. A criança correndo de um lado pro outro e ela tentando dar conta. A criança falando, você tentando dar atenção pra criança, tentando ter escutativa com a mãe. São muitos elementos, às vezes, durante um atendimento, pra gente ficar perguntando perguntas que tá tudo bem se ela me responde antes. Eu realmente preciso esperar a hora do meu atendimento pra perguntar da medicação? Ela pode me responder antes. Preciso realmente esperar pra perguntar na hora do atendimento sobre uma patologia da família? Não preciso esperar. E aí, se ela respondeu lá, meu marido, que aí são as pessoas geneticamente ali ligadas à criança. Meu marido tem, por exemplo, colesterol alto. Se ela respondeu isso, aí eu vou perguntar mais na hora do atendimento pra ela. Você sabe desde quando? Isso é algo que ele tinha quando criança, né? Aí, na hora do atendimento, eu pego e conduzo, a partir de todas essas respostas que eu tive, as perguntas que eu acho necessária. Agora, se ela passou ali, ela me falou, por exemplo, que o funcionamento do intestino da criança é ok, pra que eu vou ficar pegando a escala lá na hora do atendimento e falando, me aponta aqui. Entende? A gente consegue se preparar
muito bem antes, realmente, quando utiliza questionário para consulta. Por isso, eu adoro ele. Assim, é uma ferramenta que eu indico que vocês utilizem também, tá certo? Então, acho que do questionário ficou ok. Vocês gostaram de ver? Manda coraçãozinho pra mim, pra eu saber aqui se os coraçõezinhos subirem. Eu vou saber que vocês curtiram ver. E falando ainda sobre o questionário com a relação à anamnese, entenda, não é que você vai deixar de fazer anamnese, tá? Você não vai deixar de fazer anamnese. Você vai ter um momento ali da conversa com a família, mas a sua anamnese vai estar praticamente feita. Você vai fazer o quê? Check. Ah, realmente, isso aqui eu tenho dúvida. Preciso te perguntar, vi no questionário para consulta esse ponto aqui, você me esclarece isso? E aí você esclarece. Ah, eu percebi que várias vezes vem repetido que você tá falando sobre... eu percebo que a criança, por exemplo, tem pouca autonomia. Deixa eu entender mais, me conta como é isso na sua casa. Entende? Aí a gente conduz o que é necessário para o atendimento e dá foco. E daí não vira 3 horas de atendimento. A gente consegue reduzir. E consegue fazer o quê? Trazer uma ferramenta para usar com a criança. A gente consegue dar um espaço de aprendizado, de educação alimentar e nutricional, de condução de meta, de resolução de problema, levantamento de dificuldade, que leva tempo. Então, se eu vou utilizar tanto a abordagem do coaching ou da educação alimentar e nutricional, ou ambas, que são possíveis de estarem no mesmo atendimento, eu preciso de um tempo para isso. Se você não faz o questionário antes, o que vai acontecer? Você vai precisar alongar o teu atendimento. E aí, dependendo da idade da criança e dos pais, pode ficar meio cansativo, né? Agora, se você, enfim, faz o questionário antes, você ganha esse tempo. E você ganha aquela mãozinha que a gente levantou lá no começo de insegurança. Você se prepara. Compreende que dali eu consigo tirar quase tudo que eu preciso para estudar antes? Consigo... Ai, tinha uma medicação. Putz, será que agora se eu quisesse fazer uma suplementação, tem interação medicamentosa? Nossa, não sei. Gente, desculpa, tem coisa que eu não gravo na cabeça. Não sei vocês, mas assim, a gente vai escolhendo algumas informações pra fazer, né, pra ficar gravadas. Então, beleza, eu vou pegar meu livro de interação fármaco-nutriente, vou dar uma olhada se eu preciso utilizar ou não. Já teve vezes a mãe mandar uma medicação que eu não conhecia, eu dei uma olhadinha, ela tava dando na hora do almoço e não era o melhor horário. Eu falei, ó, dá uma conversada com o pediatra, porque é lógico, eu não posso fazer uma alteração. Mas pelo que eu vi aqui, tem uma interação, né? Então dá uma conversada com ele. E realmente, depois ela falou, Carol, muito obrigada, porque real, eu não devia estar dando na hora do almoço, eu não entendi a orientação que o pediatra tinha dado. E poderia ter acontecido, inclusive, dele ter feito a orientação errada, né? Ok, e aí eu coloquei aqui, só pra gente finalizar o tema, na questão do recordatório alimentar, daria pra você fazer uma tabelinha pra ela marcar e você faz a orientação. Você pode inclusive gravar um vídeo se você quiser que ela faça esse recordatório pra te trazer. Você grava um vídeo orientando o que é que tem que ter, mas como eu disse, eu, Carol, não utilizo porque eu utilizo a bike para ver o panorama da alimentação e porque a criança participa desse momento. Então, como ela vai colorindo cada um dos alimentos, quanto de fruta come, quanto de verdura, legume, a criança vai percebendo, eu consigo melhores resultados a partir dela, ao meu ver, tá bom? Curtiram, gente? Que legal, eu vi que teve muita dúvida, eu vou tentar responder algumas aqui agora, tá bom? Vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu vou respondendo daqui pra cima. Maravilhosa, maravilhosa. Você usa algum programa de nutrição para o seu atendimento? Não utilizo programa de nutrição. Mas, como chega bastante pergunta sobre isso, o que eu acabo recomendando é o que as minhas alunas mais usam, que é o WebDiet, o Dietwin e o Numax, tá? Muito boa a ferramenta, faz toda a diferença, muito importante esse espaço. E deixa eu voltar aqui, quem é que fez a pergunta do programa? Foi a Diane. E Diane, por que eu não uso? Porque eu uso mais essa abordagem com o coaching nutricional infantil. Então não é que eu fico calculando o cardápio para criança. Dentro dos casos que eu atendo, eu não vejo nenhuma necessidade disso. As curvas a gente consegue colocar lá na Ruantro e também não é que eu fico pesando e medindo a criança em todo o atendimento, porque dependendo do momento, isso pode causar nos pais, eu percebo, uma angústia. Então eu sei que são crianças acompanhadas por pediatras, né, são pais que realmente já têm esse cuidado, eu não preciso de mais isso no meu atendimento. E o que eu faço é ir colocando nas curvas quando eu decido que é necessário, e eu guardo isso numa pastinha dentro do Drive, na nuvem, porque aconteceu antigamente, eu escrevia, e aí eu acabei perdendo tudo isso uma vez quando o meu computador fez puft.
Aí ele deu um problema de... eu não sei os nomes que são, mas sabe quando queima a placa de computador? E aí o que eu tinha no computador perdeu. Então agora eu tenho cuidado de deixar no Drive. E aí eu tiro foto das ferramentas, então a gente fez alguma ferramenta de coach, a ferramenta sempre fica com a família. Aí eu tiro foto e guardo no Drive também. A Jana perguntou se eu uso o notebook ou se eu escrevo em uma folha impressa. Você tá falando de tipo anamnese? Eu não escrevo nada na hora. Na hora, olhar na família, olhar em quem tá conversando comigo, muito escutativa. No máximo uma folha em branco fazendo algumas anotaçõezinhas ali no papel. E depois entre um atendimento e outro, aí o que foram as observações que ficaram do atendimento eu escrevo no computador direto. Porque eu acho que esse negócio da gente ficar digita no computador, olha pra mãe, digita no computador, olha pra mãe, quebra muito o rapport. Então eu não gosto de trabalhar assim. A Isabela falou que teve muitas ideias para melhorar o questionário dela. Ali perguntou como baixar as informações do Google Forms para os meus arquivos de anamnese. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque eu acho que aí vai aparecer o nome das pessoas que estão ali. Mas quando você... Quer ver, ó? Vou virar rapidinho aqui, eu não vou abrir. Mas, ó, toda vez que chega uma resposta aqui, eu clico, tá vendo que tem uma? Eu clico aqui e na hora que eu clico, vai aparecer assim, mais ou menos aqui, ó. Depois que você clicar em respostas, aparece mais ou menos bem em cima uma impressorinha. Aí ele vai te dar a impressão de baixar. Aí você baixa e ele fica como um arquivo baixado. Ele decide... a pergunta é, você quer baixar o grupo ou individual? Aí eu sempre escolho individual pra ficar certinho, pra eu ver depois de cada uma. A Paula falou que envia a escala no questionário, dá pra enviar também. Eu acabei decidindo não pôr, mas dá, fica até bonitinho pra mãe entender onde você anota as informações a mais. No próprio Drive, você consegue abrir um Documents como se fosse o Word e ali você anota como se fosse um prontuário, sabe, manual que a gente faz no hospital? Eu fiz muito prontuário na mão. Então é a mesma coisa ali, só que eu vou escrevendo. E aí fica o escrito, no próximo atendimento eu vou lá, bato o olho, qual que foi a ferramenta que eu usei, deixa eu ver como ficou, quais foram as ações que nós definimos. E aí se eu fiz alguma anotação fora isso, vai estar lá nos documentos. Tempo de atendimento. O primeiro atendimento geralmente é beira ali entre 1h30, mais ou menos, e os outros 1 hora, tá? É claro que dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da necessidade da família, da criança que agarra na perna e não deixa a gente ir embora. Vamos brincar mais! Muito legal, vou acrescentar ideias no meu questionário, show de bola. Tinha alguma pergunta diferente que vocês não viram que é legal no questionário de vocês? Ó, dividi com vocês muita coisa, quero saber de vocês, quem já faz questionário para consulta. Tem alguma pergunta show de bola que você usa aí que você não viu no meu? Porque aí eu já acrescento no meu também, vamos trocar figurinha, gente. Coloca pra mim aqui embaixo, inclusive, isso. Deixa eu ver aqui. A Rê perguntou que horas mesmo faz o questionário. Manda antes pra família. Você manda o link. Ó, esse questionário que eu mostrei pra vocês, ele gera um link. Aí você manda esse link pra família via e-mail ou via WhatsApp. Você vai decidir aí qual é a melhor forma pra você. Eu mando pelos dois. E aí você escreve um textinho falando que você precisa que ela responda aquele questionário, né, antes do atendimento, que ela tem até tal data, tal hora para responder, para você poder preparar um atendimento melhor para eles. Quando será o coaching? Clarice, a gente vai ter uma nova turma dia 22 de junho. Então, se vocês têm interesse em participar da próxima turma da formação em coaching nutricional infantil, anota aí na agenda. As inscrições vão ser abertas dia 22 de junho, tá bom? O que você acha de gravar a sessão áudio? Olha, eu não gravo não, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se você for gravar, você tem que garantir que você vai guardar isso em um local que seja muito seguro, que não vai ter vazamentos, né? E fora isso, para que você vai usar esse áudio? É pra você lembrar depois? Você precisa pedir autorização dos pais também, sempre que você faz uma gravação. E assinada, de preferência. Não só uma autorização lá no WhatsApp ou algo do tipo, já te autorizo. Não, você pede pra assinar. Mas eu não acho que áudio é necessário, a não ser que você grave em vídeo e fale pra eles que eles podem usar esse vídeo depois e você entrega isso como um plus pra eles, sabe mesmo? Ó, a gente vai gravar porque eu sei que são muitas orientações, às vezes as ideias ficam meio atrapalhadas, então a gente pode gravar aqui
e depois você vai ter acesso. Agora, esse negócio do gravar áudio, ô Thaís, se você quer gravar para conseguir lembrar depois pontos que foram falados, eu preciso dizer que você tá tendo que trabalhar mais escutativa. Eu tinha muito disso, de falar, ai, que mesmo que me disseram? Nossa, ai, não lembro ao certo. Por quê? A gente não tá presente, tá? Eu indico bastante a questão do mindfulness para você, se esse for o caso. A Gabi falou que depois deste questionário, o que mais... Peraí. Depois deste questionário, me pergunto, o que você pergunta mais na anamnese? Você explana as respostas ou tem mais perguntas secretas? Não, não tenho mais perguntas secretas, não. O que eu faço na sequência da anamnese é só validar o que ficou alguma dúvida pra mim. E aí, os pontos que eu noto nesse questionário que vão guiar o atendimento, eu começo a traçar conversas com essa família. E essas conversas, elas têm base nas técnicas de coaching nutricional infantil, que são perguntas abertas, né, de onde eu vou gerar mesmo essa conversa, com reflexões e insights para eles conseguirem trazer aí novas formas de lidar com a criança. Gente, a live vai acabar, tá dando aqui, ó, 22 segundos. Foi muito bacana a live de hoje. Eu espero vocês amanhã, pra gente poder continuar as nossas lives rumo à Semana NutriKids. A jornada tá sendo muito legal aqui com vocês. E a gente se vê amanhã às 18, tá bom? Tchau, tchau!